Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de iPod. Hoje eu trouxe uma pessoa que, sinceramente, tem gabarito no que tá falando. Hoje nós vamos ter aqui uma aula sobre políticas públicas, políticas de inovação. Vamos ter um cara que sabe tudo de mobilidade. Mas antes, de novo, vamos aproveitar aqui o momento para agradecer quem faz tudo isso aqui acontecer junto com a gente, que é a Cruzeiro do Sul Virtual aqui do Polo de Americana Centro. O melhor polo de EAD do mundo. Olha só, hein? Eu acredito muito nisso, então eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de conhecer esse polo, de conhecer as pessoas que trabalham lá. Se você está procurando uma faculdade, um curso de formação específico, pode falar com o pessoal de lá, que eles com certeza vão trazer alguma coisa de muita valia para você, muito atual no mercado, e com certeza isso vai agregar no seu currículo, vai agregar na sua vida. Beleza? Então, muito obrigado novamente, bem-vindo todos, bem-vindo Edgar Baraça, meu grande amigo, que a gente também pode chamar de Lemão, mas hoje eu vou manter, acho que, a polidez aqui e vou chamar você de Edgar, tá bom? Perfeito. Pra gente manter. Edgar, muito obrigado por ter aceito o meu convite de estar aqui, você é um grande amigo, e eu gostaria que você tirasse alguns minutos para se apresentar de forma adequada, porque, sinceramente, eu não me senti apto a fazer isso com tanta coisa bonita e legal que você desenvolve e faz hoje no seu dia a dia. Então, por favor. Legal, Tinelli, agradeço enormemente o convite. Antes de entrar, né, especificamente nessa minha apresentação, eu gostaria de fazer um registro aqui, tá? Pois, vendo, né, essa recente trajetória, né, do iPod, né, eu verifico que iniciativas, né, de divulgação, difusão da informação se multiplicaram aos montes nos últimos tempos. Mas eu enxergo uma escassez de iniciativas consistentes, com repertório, digo, né? Legal. Trazendo profissionais qualificados, trazendo conteúdo, robustez de informação. E eu identifico aqui, né, olhando já, né, esse histórico e acompanhando outros episódios, que tem essa linha, né, de trazer conteúdo de qualidade, né? Com certeza. E eu falo, né, porque eu vejo uma pavimentação, né, nas redes sociais e outros meios de comunicação de muito conteúdo frágil, que gera mais desinformação, desentendimento. Então, eu olho com muitos bons olhos essa iniciativa, né, e fico muito feliz, agraciado de fazer parte dela, pois existe solidez por trás, né? Então, é bem oportuno estar aqui. Eu acho que fazer parte desse movimento mais consistente é de uma grandeza, né, de uma honraria muito grande, né? Então, do meu lado, espero ser digno, né, estar à altura aqui da conversa, aqui do desafio, né? Com certeza. E, cara, antes de você continuar, então, deixa eu agradecer, porque, sinceramente, agradeço de fato que você veja com esses olhos. É esses os olhos que eu gostaria que o público enxergasse realmente, porque a gente está tentando trazer valia, informação de qualidade, informação fidedigna que seja plausível e possível de ser validada, verificada, não só pelo âmbito acadêmico, mas também toda a comunidade científica, se quiser, né, se tiver vontade de fazer essa avaliação. Então, pô, pessoas como você, como eu disse, com o seu gabarito, com a sua informação e formação, serão sempre bem-vindas aqui. Então, obrigado pelos elogios. Não, legal. E desejo a maior jornada de sucesso possível. Valeu. Que, na verdade, já está acontecendo, né? Eu agradeço. É uma trilha, né? Que você vai galgando ali, né? E avançando as casas ali, né? E os pontos nesse xadrez, né? Então, é muito bom. Mas agora, acho que falando a ti, né, Tina, um pouco sobre mim, né? Como dito, eu sou Edgar, né? Tô aí há mais de 10 anos trabalhando nesse tema das tecnologias emergentes verdes, consideradas aí, né, como molas propulsoras, né, para descarbonização em diferentes setores, transportes. E eu tenho me envolvido muito com essa temática da mobilidade elétrica, sustentável, a mobilidade de baixa emissão, bem como, né, o planejamento e implementação das energias renováveis, né, que se destacam solar fotovoltaica, eólicas, e mais recentemente trabalhando também com hidrogênio verde, né? Então, esses grandes campos, eles não são fim neles mesmos, né? Ou seja, a tecnologia,
ela não é a resposta, né, por assim dizer, única, mas ela faz parte de um processo com esse ponto de chegada para a descarbonização, né, que é um tema patente, né, eu acho que a gente está vivendo uma severidade, né, de crises climáticas, elementos que saltam aos olhos, né, do ponto de vista mais negativo, né, Sim. e que essas tecnologias elas trabalham, né, em alguma medida a mitigação disso. Então, eu fiz, né, como carreira, né, uma formação mais voltada à gestão, inicialmente. Depois fiz um mestrado voltado a essa área, né, de políticas para ciência, tecnologia e inovação na Unicamp, que eu olhei muito, né, a trajetória tecnológica desses artefatos, né, mobilidade, baterias, esses elementos, né, das energias renováveis. Certo. Olhei, né, um pouco dessa dinâmica internacional de como é que estava se dando, né, uns investimentos, a direção e as estratégias das empresas a nível global. E no doutorado eu fiz uma discussão mais posicionada no caso brasileiro, de entender, né, quais seriam as possibilidades de formação de competências locais, competências em engenharia, pesquisa e desenvolvimento, para a gente atuar não só como implementador dessas tecnologias, mas como um protagonista, seja na fabricação, seja na produção, com, né, conteúdo local, né, dimensionado. Então, eu olhei muito para esse caso da eletrificação dos transportes, vendo ali onde a gente teria robustez para jogar, né, esse jogo. E a partir daí derivou, né, a minha primeira iniciativa empreendedora, né, que é a Barace Cruz Consulting, que a gente apoia empresas e governos, né, e também o terceiro setor para entender essa jornada da descarbonização, né, ou seja, como eles fazem bons projetos, sejam eles projetos de implementação, de políticas públicas, para que seja bem sucedida essa mudança tecnológica, né, porque até adiantando um pouco, né, do bate-papo, quando a gente fala dessas novas tecnologias, elas trazem consigo uma mudança, seja no comportamento daqueles que a utilizam, no comportamento da implementação, da técnica, que tem que ser dimensionado para ela ser uma boa implementação. E aí, nesse sentido, a gente trabalha na estruturação de políticas públicas, por exemplo. Atualmente, a gente faz uma estruturação de uma política nacional para a cadeia produtiva de ônibus elétricos, para a gente capturar algumas janelas de oportunidades que a gente está fazendo hoje com o Ministério da Indústria e com as Nações Unidas. Mas também a gente trabalha, por exemplo, com a Comgás, no sentido de trabalhar ali a implementação de caminhões pesados, né, e hubs para biometano. Então é um leque abrangente, mas que sempre está orientado a esse macro tema, né, da energia, né, da tecnologia verde, por assim dizer. E mais recentemente, né, a gente prospectou, né, a gente está com uma startup aberta na linha, né, de monitoramento desses ativos, né, elétricos, como a bateria, dentro dos veículos elétricos. Então, a gente está fazendo esse monitoramento, esse entendimento, até para ter um diagnóstico preciso, né, de qual que vai ser o comportamento dessa tecnologia ao longo do tempo. Então, temos seguidos nessas direções e, em paralelo, né, também fazendo esse papel mais parcial como professor universitário ali na Escola de Extensão da Unicamp, em treinamentos, né, também para a rede federal, em parcerias com outros players, né, em empresas privadas, que a gente pavimenta, né, todo esse cenário também de discussão, de aprendizado, né, e de construção de conhecimento, né. Então é um pouco, né, dessa jornada geral que a gente também, eu vou trazendo, acho que no nosso bate-papo, alguns exemplos concretos, né, de onde a gente está seguindo. Por favor. Cara, primeiro, eu vou elogiar essa proficiência retórica, gente. Que absurdo de fala. Ele fala Imagina. bem demais aqui. Não, eu já tô assim, cara. Eu sou um apaixonado por comunicação, de verdade. E ouvir você falar sobre temas que eu gosto tanto e de forma tão habilidosa é muito interessante. Primeiro que você mencionou, entre todas essas suas falas, você já disponibilizou aqui para o nosso público o tamanho da tua capacidade, o tamanho da tua influência hoje nesse mercado da mobilidade urbana, nesse mercado da mobilidade elétrica e de tudo que tem sido em direção à energia verde, inclusive reparação histórica, por assim dizer,
de tudo que foi feito com o meio ambiente, de tudo que a gente tem visto como consequência também, você falou sobre a necessidade de ter uma adaptabilidade, de você não simplesmente jogar uma solução nova no mercado, que teoricamente pode inclusive canibalizar uma segunda, que pode inclusive deixar a gente em situações até piores caso isso não seja pensado. Então toda essa perspectiva que gira em volta, risco, tudo isso que vocês envolvem na análise, que fala perfeita. Obrigado, Legal. cara, muito legal. Isso foi só a introdução dele, galera. Então vamos começar nosso bate-papo aqui, Sim. porque tem coisa para rodar. Então vamos lá. Cara, primeiro, a gente está falando sobre mobilidade sustentável, a gente está falando sobre todo o âmbito de desenvolvimento de novas tecnologias, que inclusive você também tem proficiência. Fala para mim, Edgar, como é para você, não só com a consultoria, mas também, de repente, na sua própria vida pessoal, como você lida com essa perspectiva? Como você vê a sustentabilidade hoje no mundo? Qual é a necessidade real desses projetos todos que você está implementando e trabalhando? Eu entendo, né, Tina, que ela é uma necessidade patente e que um lado interessante é que existe hoje esforços mais robustos para essa implementação não só da mobilidade, mas esse grande campo das tecnologias verdes que levam à descarbonização. E eu vou ser bem preciso na minha fala, pois esse não é um movimento recente do ponto de vista do século XXI, por assim dizer, mas já no início, ali nos anos 70, né, 1970, já houveram os primeiros questionamentos dos impactos negativos das nossas atividades antrópicas, né, no ponto de vista industrial, de mobilidade, né, Sim. que a gente estava trazendo à nossa sociedade, às nossas cidades, às regiões do planeta. Então a gente começou a ver, por exemplo, né, o questionamento de poluição em grandes centros urbanos que estava afetando a saúde pública, como o emblemático caso, né, de Los Angeles, né, que se tornou um mantra disso, né, pela concentração de veículos, né. A gente viu também, né, todo um conjunto de obras sendo publicadas, né, como a Primavera Silenciosa da Rachel Carson, né, que vai trazer, né, as nuances, né, dos impactos do ser humano, por exemplo, na agricultura, Certo. com agrotóxicos, né, que levaram, né, até você ter ali uma certa extinção local de animais, dentre eles os pássaros, né, que seria Perfeito. a lógica um pouco do livro, né, da Primavera Silenciosa, porque ela geralmente ela é cantada, né, pelos pássaros, né. Legal. Então, aí você começa a ter toda uma prospecção de novas alternativas, mas esses movimentos que a gente viu nos anos 70, 80 não tiveram, né, a robustez necessária para alavancar uma nova jornada de tecnologias. E aí a gente vai verificar que no período recente, não só pela evolução tecnológica, mas também um conjunto de políticas públicas foram criadas para suportar e fomentar essas novas tecnologias alternativas para a descarbonização que atingiram patamares mais competitivos. E aí é que entra um elemento da equação muito importante, né? Porque o mercado, do ponto de vista das suas empresas, dos seus atores, passaram a vislumbrar isso como oportunidade de negócio e o capital aí começou a se reproduzir. Perfeito. Então a gente vê a criação de empresas, criação de grandes grupos, o próprio apetite chinês para esse tema, de modo que gerou, né, muitas receitas, lucro, né, divisas para esses novos atores que vão pavimentando esse espaço. Então vem, né, todo num conjunto grande que a gente não pode simplesmente ser talvez determinista de falar, não, foi pela política pública ou foi por isso, mas teve um conjunto de fatores e que, veja, né, a gente já tem aqui em planos, né, metas, né, de países e nações, esses alvos da descarbonização, por exemplo, né, própria Europa, banimento, né, das vendas de motores a combustão para partir, por exemplo, de 2035, né, com exceção de combustíveis sintéticos e algumas particularidades, mas já traz, né, em marcha uma visão de planejamento para essa transição, né. E a gente vê, né, não só isso acontecendo lá, mas
também mais recentemente nos Estados Unidos, e veja, né, que tem todo também uma questão das fontes energéticas, né, dessa prospecção e da ampliação, né, da eólica, solar, das fontes relacionadas ao hidrogênio, né, que é um vetor energético belíssimo, né, pois ele, quando você produz ele, né, a partir de uma fonte renovável, né, como o solar, ele se torna o que a gente chama, né, como hidrogênio verde, né, Sim. e ele permite a portabilidade, ou seja, você transfere, né, de um lugar como tem aqui no Brasil, né, o Porto de Pecém, ali no Ceará, você pode enviar ele para Roterdã, né, que é um dos destinos, inclusive, dessa energia. Então, a gente está vendo um movimento muito grande, né, nessa direção. E o país, no caso brasileiro, né, a gente vê, em alguma medida, algum certo até bastante protagonismo nesse sentido, porque a nossa matriz, né, elétrica, né, ela já é amplamente renovável, né, então a gente já tem mais de 80% dessa matriz elétrica, né, renovável, muito por conta, né, da geração hidrelétrica, mas também com uma capacidade enorme, né, de amplificação da solar no Brasil. No caso da mobilidade, né, a gente tem muito fortemente o papel aqui dos biocombustíveis, que eles se conjugam, né, com a eletrificação numa perspectiva de um mix de tecnologias sustentáveis, ou seja, não é somente o etanol ou o veículo a biocombustível que vai ser a solução, mas né, Certo. a eletrificação com esses biocombustíveis, porque a gente tem um leque muito grande também de aplicações, né? Tem desde um patinete até um caminhão rodoviário, né? Que são soluções de mobilidade, né? A mobilidade vai muito além do carro, do veículo de passeio, né? Leve. Então, a gente vê, né, toda essa questão nacional de uma possibilidade de um mix de soluções, né? Que a gente tenha elétricos, híbridos flex, bem como, né, veículos aí pesados a biocombustíveis também, né? Cara, sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o Brasil, sendo um país continental e totalmente hoje dependente das rodovias, a gente teria lugar, de repente, para uma malha férrea que também fosse movida a tecnologias verdes? Existe alguma coisa nessa direção hoje? Você já ouviu alguma coisa que faça sentido nessa direção? Olha, sim, eu acredito na potencialidade, mas tenho ressalvas enquanto à implementação, porque a nossa rota tecnológica, do ponto de vista de transportes, né, de bens, né, ela foi extremamente orientada, né, aos veículos rodoviários, né. Perfeito. Então a gente tem toda uma estrutura e uma espessura, né, institucional de leis, normas, investimentos Sim, voltada à rodovia, que eu não desacredito dessas soluções, por exemplo, até fluviais, né, que a gente possa sim. ter, ou férreas, mas eu não vejo tamanha ou igual nível de investimentos que a gente tem para esse outro modal. O que, para mim, eu entendo que é muito prejudicial, pois para além de você trazer, né, o veículo elétrico ou o veículo a biocombustível, que são vetores dessa mobilidade sustentável, a gente tem que pautar seriamente, né, uma política pública, né, ou um sistema mesmo de renovação de frotas. Sim, perfeito. Pegando esse caso do transporte rodoviário, se você pega veículos, sejam eles a diesel, mas recém-fabricados, eles têm um nível de exigência, né, que é o Euro 6, né, que é a normativa que a gente aplica hoje no Brasil por meio do Proconv, né, que é o programa, né, que regula essas emissões a nível federal, nacional. E a gente olha que são veículos de menor poluência. Só que quando a gente pega veículos antigos rodando, eles poluem algumas dezenas de vezes mais. E são, né, sem dúvida, a maioria dos veículos que rodam, porque tem, né, uma questão do preço e do custo. Com certeza. E que eu acredito que deveria ser levado a sério uma modalidade de renovação de frota que permitisse, com taxas atrativas, né, que entendesse esses diferentes contextos
e esses diferentes poderes de compra, né, desses transportadores individuais, né, ou coletivos, para que pudessem estar fazendo aquisição de veículos de baixa emissão, de menor poluentes, né? Então, eu acredito que essa discussão, né, dos modais nacionais, ela perpassa por uma série de fatores. E eu não acredito também, né, nessa questão dos grandes deslocamentos, que seja de fácil resolução, assim. Sim, Eu entendo realmente como um grande problema bem complexo, assim. entendi. E essa questão da renovação de frota, eu entendo que seja também algo a ser tratado, como você bem disse, no sentido de como essa tecnologia chega no Brasil. Porque talvez um dos desafios que vocês enfrentam, e aí você me diz se faz sentido isso ou não, seja a possibilidade de absorção ou a possibilidade de compra, por exemplo, de materiais que Uhum. sejam utilizados na fabricação. Porque, na minha compreensão, hoje nós temos um governo não necessariamente muito aberto ao exterior. Nós temos já, inclusive, algumas ações mais protecionistas a caminho. E eu entendo que isso, para um mercado brasileiro que talvez não tenha ainda a possibilidade de suprir essas demandas, eu entendo que talvez isso seja um problema futuro para o desenvolvimento da mobilidade verde aqui no Brasil. Faz sentido isso que eu estou falando? Ou... Eu acredito que sim. Eu avalio que, né, nessas jornadas de trabalhos e consultorias que a gente faz e empreende, né, do ponto de vista de produtos, a gente tem uma indústria nacional muito capaz de fornecer produtos robustos, produtos completos, né? Pois veja, né, quando a gente olha esse caso dos pesados, por exemplo, né, ônibus e caminhões, o Brasil, inclusive, é uma referência de exportação, né? Legal. Então, a gente, no caso dos ônibus urbanos, somos um dos 5 maiores produtores. E, em alguma medida, recentemente a gente perdeu esse espaço, no caso dos ônibus elétricos, por exemplo, na América Latina, Certo. mas que a gente agora, né, com novas iniciativas, né, seja a nível de política pública ou da própria cadeia produtiva, está se prospectando a reversão dessa situação. Porque, veja, né, quando a gente olha os produtos nacionais, né, a gente tem ônibus, né, caminhões que rodam num solo lunar, né, é desafiador. Então, não, o produto que é feito lá fora, ele não rodaria aqui dentro. Certo. Em alguma medida, a gente fala, né, que existe grande esforço de engenharia local, né? Inclusive tem centros, né, da própria Mercedes, Volvo, Sim. Scania, eles fazem, né, a P&D aqui. O que a gente valoriza e entende que para essas novas rotas tecnológicas, elas devem ser também duplicadas aqui, né, reforçadas aqui, pois sem dúvida a gente tem essas oportunidades, né? Agora, fica, né, um pouco da dúvida, né, se a estratégia ela vai ser robusta o suficiente para a gente ter essa expansão para outros mercados, né? Que a gente possa ser um fornecedor dessas novas tecnologias verdes também, né? Sim. Não nesse olhar protecionista que a gente vê, né, com alguma resistência, Sim. mais favorecimento ao mercado interno, mas como a gente pode competir, né, nesses outros mercados, eu não digo nem nos maduros, como americano, europeu, mas pô, um latino-americano, que já tem, né, um apetite para essas soluções, né? Pô, interessante. E vamos focar um pouco no que você disse com relação a tecnologias verdes, porque eu acho que esse conceito ele é bastante novo, assim, relativamente. Obviamente, isso não é algo de 2023, 2022 que a gente está discutindo, a gente já tem alguns anos. Mas se você puder entrar nesse âmbito, primeiro, há quanto tempo a gente está falando disso, mais ou menos, até onde você possa se lembrar, e como esse novo mercado emergente, ele tem impactado e o que é isso? Porque, Uhum. assim, se você perguntar para mim hoje o que é tecnologia verde, eu vou fazer algumas referências a algumas coisas que você disse, né? Energia solar, eólica, eu vou falar sobre eletrificação e tudo mais, mas o conceito no geral é bem amplo. Então, se você Sim. puder explicar um pouquinho. É, basicamente, né, quando a gente fala de tecnologias verdes, né, tecnologias emergentes verdes, a gente se refere a um conjunto de artefatos que, ao serem aplicados, né, eles demonstram uma maior eficiência, racionalidade de uso e menor impacto ambiental, seja em termos de emissões, pegada de carbono, no seu próprio processo de uso, na sua pós-vida, né, e até mesmo no processo seu de fabricação, né, ou seja, isso vai valer, né, tanto para
a solar fotovoltaica, que é uma fonte geradora renovável, né? Quanto para qualquer outro artefato, né? Esse é um pouco do princípio, né? E aí a gente fala, nesse caso, de tecnologias para geração de energia limpa, né? Então, em linhas gerais é isso. E sim, né, tem tomado um corpo grande, né? E sobretudo nas empresas, né? Pois tem toda agora essa dinâmica, né? ESG sendo aplicada, né, sendo Sim, discutida, que são pilares aí, né? Do environmental, né? Do social e da governance, né? Que um desses pilares, né? Do environmental preconiza a aplicação dessas tecnologias, desses ativos energéticos de baixo carbono, sustentáveis, né? E veja, né, esse movimento, né, por exemplo, do ESG, né, ele é super recente, né? A gente está falando aí de 3, 4 anos que começou-se a operacionalizar, né? Ainda que o termo seja até um pouco mais anterior, né? certo. Pois teve uma discussão lá atrás, mas que ela não se reproduziu, mas agora foi retomada, né? E veja, né, em alguma medida, né, o ESG ele se tornou para as empresas, né, uma espécie de marcador. Certo. Então, se eu tenho, né, alguma prática de ESG, eu demonstro, né, que eu faço parte de um grupo de empresas, por assim dizer, virtuosas. Perfeito. Imagem pública, né? Pois é, sim, eu fico com alguma reticência, né, às vezes, porque eu questiono muito, né, a postura não de todas, né, mas claro, de algumas empresas, quando a gente vê que será que é uma questão mesmo das virtudes ali, né, da prática das boas virtudes? Porque às vezes, né, a gente verifica que a virtude ela é em alguma medida muito quieta, ela é tímida, né? Entendi. Ela não é nem falada, ela é feita pelos exemplos, né? Sim. E aí às vezes a gente vê muitas empresas querendo de forma forçosa, querendo demonstrar essas virtudes, né? Por meio desses marcadores, né? Perfeito. Uma amiga que veio aqui, inclusive, a Ana Gabriela Marim, ela mencionou o ESG de palco, que é aquele Hum, ESG de parede, que você coloca todos os valores ali para mostrar que você tem esse âmbito de inclusão das virtudes, mas que na prática realmente não é visto. fica sempre, eu sempre me provoco, né, a olhar os casos, né, e ver, né, porque realmente tem empresas virtuosas, a gente vê com boas práticas, né, mas aí é sempre a gente fazer, né, aquela avaliação que é extremamente complexa, né, do que é uma consistência dessa virtude, ou que é um verniz que é Perfeito. passado ali para ser aparentemente, né, boa, porque o que para a empresa, né, gera no final das contas? Uma valorização de mercado melhor na bolsa, algum prêmio, ou seja, e aí esse é o impasse, né, porque hoje a gente vive realmente uma lógica, né, uma era de uma sociedade que é marcada por você demonstrar, né, que você é isso, né? Você tem que Sim. ficar se reafirmando o tempo todo, né? Mas o governo ele tem alguns projetos ou trabalhos em direção a créditos de carbono também, né? Acredito que isso seja algo hoje global, muito mais focado, obviamente, em países emissores ou muito mais emissores do que o Brasil. Mas a gente também tem toda essa questão, né, de nível de descarbonização que deve ser atingido em determinado período. E como que isso funciona, essa questão do crédito de carbono? Você tem esse know-how? Basicamente, né, essa história, né, toda do crédito de carbono, ele foi operacionalizado porque identificou-se um enorme mercado por trás. Perfeito. Não foi de um voluntarismo de nações, de empresas, mas que você identificou o mercado ao entender que empresas de baixa emissão nos seus processos poderiam ser compensadas e beneficiadas por isso, ao gerar uma espécie de crédito, que é como se fosse uma unidade de transação relacionada ao carbono, Certo. mas não somente a ele, né? Tem outros tipos de poluentes relacionados que você transaciona com empresas de alta intensidade de carbono ou altamente poluentes. Que loucura, cara. E aí você faz, né, uma espécie de jogada que você impõe
para aquelas empresas de alta emissão, para que elas procurem reduzir, para ter uma dependência menor desses créditos, Sim. e para aquelas que já têm uma pegada mais sustentável, que elas amplifiquem para ter mais créditos, para que elas possam comercializar. É uma sacada fundamental. No Brasil, está muito interessante, está sendo bastante discutido esse tema a nível do Congresso, né, para ter ali, né, uma disciplina e ter um regramento bem adequado para isso, né? Como vai se dar essas operações, Necessário, inclusive. a metodologia, porque é muito sensível, né? Você ter uma metodologia por trás do crédito, que é o inventário de carbono, né? Porque você vai ter que fazer uma mensuração disso, né? Então você vai olhar parâmetros de escopo 1, né? Que é vamos dizer, né? A emissão específica da sua atividade fim. Você tem escopo 2, você tem o escopo terceiro, que seria até o distribuidor, né? Aquele, sei lá, o veículo que chega até o seu estabelecimento trazendo tua mercadoria, Uhum. teu insumo, a pegada, né? Então você tem todo, né, um regramento que deve ser associado. E que para o Brasil, a gente tem um trunfo enorme nesse mercado, um trunfo enorme. Porque a gente, por ter essa matriz elétrica mais renovável, de partida, do berço, por assim dizer, né, que é essa produção desses equipamentos, produtos, veículos, vai ser já de partida mais competitivo, mais vantajoso, de menor emissão do que qualquer outro mercado. Um exemplo pictórico aqui, né, mais hipotético, se a gente pegar potencialmente um veículo elétrico sendo fabricado no Brasil, com fabricação de baterias aqui, ele vai ter uma pegada de carbono desse berço, né, dessa construção, muito menor do que um veículo elétrico fabricado na China, né, que vai ter uma pegada de carbono maior, porque é baseado em termoelétricas, é Perfeito. baseado em outras fontes. Processo produtivo, cara. Processo, exato. Que incrível. Assim, é muito legal ouvir essa perspectiva, porque a gente não olha para o macro. A gente olha para aquela resolução micro, né? Tá ali o carro elétrico, ele é igual na China, ele é igual no Brasil, mas o processo produtivo é mais emissor na China. Pô, que legal. Um comentário, né? Esse caso chinês ele é interessantíssimo, né? Porque qual que foi a sacada da China, né, nesses últimos 20 anos? Ela reconheceu com muita sabedoria a inabilidade, né, a falta de competitividade para competir nesses mercados de motores térmicos, né, de motores a combustão tradicionais, Legal. sejam eles a diesel, a gasolina, e já pivotou lá para uma indústria eletrificada, né? Que é muito assim espantoso, né, ver a curva de aprendizado deles, pois eles tinham pouquíssimo conhecimento em indústria automotiva, é um jogo muito difícil de ser jogado, né? Você pega as indústrias tradicionais que estão aí há mais de 100 anos. Sim. E eles estão ocupando espaços, né, e vindo, por exemplo, no Brasil com investimentos altíssimos, né? E ainda que a gente tenha alguma sorte de eles estarem vindo com as plantas para cá, se porventura, né, porque ainda a gente não tem algum plano mais nacional, né, a nível de fortalecimento dessa cadeia, poderiam estar indo para a Argentina, Chile, outro país do Mercosul, que a gente iria aí importar esses veículos sem qualquer imposto de importação, porque pelo acordo do Mercosul. Então, Sim. eu avalio que está mudando muito essa balança, né? Por conta dessa entrada de novos players no país, assim. E veja, né? No caso que a BYD, né? Que comprou a fábrica da Ford, que era uma empresa super tradicional, lá em Camaçari. Certo. A GWM, que comprou a fábrica da Mercedes em Iracemápolis, né? Já estar fabricando seus veículos, seus produtos aqui. E estão ocupando, né, uma boa posição de mercado, né? Hoje no Brasil a gente fala em grandes números, cerca de 250 mil veículos eletrificados, entre híbridos e elétricos. Caramba, cara. Já está, um número grande, né? A julgar algumas dezenas de unidades que a gente tinha lá nos idos de 2010, né?
que eram veículos, na sua maioria, híbridos, né? Alguns primeiros. Obviamente que, né, com uma população de 200 milhões de habitantes e todo o tamanho do nosso país, não é um número tão expressivo, mas eu disse caramba, porque assim, é um crescimento, como você disse, espantoso. Apesar de não chegar hoje em patamares que... assim, obviamente você consegue ter essa perspectiva até pelas ruas, né? O Brasil hoje não tem, acredito eu, nenhuma adequação de infraestrutura para que você tenha uma fluência, né, uma quantidade grande de carros elétricos ou eletrificados. Talvez a gente possa entrar nesse contexto já, porque duas coisas então, vai. A primeira, existe hoje infraestrutura necessária para rodar carros elétricos numa quantidade, por assim dizer, equalitária ao que você tem hoje de carros a combustão, por exemplo? Existe uma infraestrutura sendo catalisada em corredores estratégicos. Por exemplo, a Anhanguera, Bandeirantes, a própria Dutra, no Paraná, né? A gente tem exemplos, só que com muita segurança eu digo que ela é insuficiente. E falo isso agora não como alguém que trabalha, mas que vive isso, né? Considerando o veículo elétrico que a gente tem em posse. Sim. E a gente verifica que existe sim uma ausência não só, né, de infra nos corredores estratégicos, que poderia ser maior, mas também a gente tem uma ausência nas próprias cidades. E é desafiador, porque a gente tem, né, uma segurança hoje para rodar com o veículo no perímetro urbano, por exemplo, para vir para cá, foram cerca ali de 30, 35 quilômetros para vir para voltar tranquilo. Agora, quando a gente pensa em viagens mais a longa distância, hoje no Brasil a gente tem que ter disciplina e um planejamento para prever a rota. E o que acontece, né? Como dito, né? Uma nova tecnologia dessa, ela traz consigo uma nova jornada de utilização. O carregamento ele tem um tempo maior, então você tem que se provisionar para ficar, por exemplo, 30 minutos numa estação de recarga Sim. rápida, no caso de uma rodovia. Você tem que já provisionar um potencial, seja uma pessoa na sua frente, porque ainda existe um número restrito de carregadores. Então, existe sim elementos a serem amplificados, existe resistência, né? Por parte, por exemplo, de muitas construções prediais de fazer a instalação dessa infra para proprietários dos apartamentos, enfim. Entendi. Então, é um ponto que exige muito aperfeiçoamento e que está sendo feito em alguma medida recente porque se tornou negócio. Certo. Hoje já existe uma disciplina, né, pela Resolução Normativa 1000 da ANEEL, que já dá respaldo para comercialização desse serviço de recarga, que muitas, sejam distribuidoras, empresas, já estão fazendo, né, essa cobrança, porque até 2, 3 anos atrás era algo de algum voluntarismo, né? Por exemplo, você tinha ali no Graal, você parava para abastecer, você não era cobrado, mas você usava da conveniência do posto. Certo. Então, agora a gente vê uma difusão, mas ainda há muito que se avançar, sem sombra de dúvidas alguma. Porque a jornada do cliente ainda hoje, né, do usuário, ela é demeritada. A gente ainda... É porque a gente interpreta, né, o valor naquilo, no propósito, também no entusiasmo, né, da tecnologia, Sim. mas existem pontos a serem melhorados. Inclusive, a gente vê que esse tema da infraestrutura é o que está pegando hoje para os ônibus elétricos, né? Porque a tese, né, de 2, 3 anos atrás era que era preciso ter os ônibus. E, em alguma medida, né, isso foi muito alcançado, só que não se olhou adequadamente para a infraestrutura de recarga, que tem um dimensionamento de energia, de cargas elétricas, de instalação de subestação, por exemplo, que o caso de São Paulo hoje, né, que já tem uma lei do clima, né, a 16802, que disserta sobre isso, né, para transição de frota, ela não está sendo cumprida porque existe, sim, um desafio de infraestrutura de recarga e
Isso não, então, só para dizer que não é só para os automóveis, mas também para os outros modais também está prejudicando. Não, cara, perfeito. E assim, puxando um gancho do que você disse da necessidade de expansão que claramente se faz presente, como a gente consegue desmistificar algumas coisas que vêm sendo dita por aí, por exemplo, que a amplificação da quantidade de carros nas ruas, carros elétricos, eletrificados, você vai acabar causando um colapso da rede elétrica brasileira, ou você vai ter problemas com as baterias. Tem umas questões mais misteriosas, ou por assim dizer, eu até diria fake news em muitas vezes, né? Desmistifica isso aí pra gente, por favor, cara. A gente refuta, né, essa hipótese do colapso, uma vez que ele parte do pressuposto de uma virada de chave. O que a gente não vê que vai acontecer, né, no sentido de amanhã 5% da frota serão elétricos. Certo. Não é isso. A gente interpreta, né, um movimento de crescimento e que ele vai sendo acompanhado, seja por reforços de rede, seja pela amplificação da geração distribuída, solar fotovoltaica nas residências, que a gente não pode, né, cair talvez nessa pegadinha de achar que tudo vai se transformar elétrico. Não, a gente vai ter setores, a gente vai ter públicos, a gente vai ter um mercado para isso, que, claro, vai crescer, mas não é essa mudança do dia para a noite. Não vai ser do Neida, né? Que o pessoal fala, porque sinceramente, cara, eu fico assim entusiasmado, primeiro porque eu amo tecnologia, mas segundo porque eu vejo que existe, pelo menos no âmbito da população, um entusiasmo com isso também. Porque por exemplo, eu vi você chegando com um carro elétrico e eu sinceramente fiquei impressionado com o fato dele não emitir quase nenhum barulho. E eu já havia visto outros carros elétricos, obviamente, mas eu sempre me impressiono porque é uma tecnologia que, se você parar para pensar, do ponto de vista de melhoria do convívio social, inclusive, ela faz sentido, porque você tá com menos ruído, você tem uma poluição sonora menor dentro das cidades. Isso também são efeitos consequentes do que vocês praticam hoje, né? Sem dúvida, isso é curioso que você traz, Tina, porque remete a um trabalho que a gente fez de avaliação de experiência do usuário com aqueles usuários do transporte público de São Paulo, de uma linha específica que tem ônibus elétricos. Certo. Então, o objetivo ali do estudo, da pesquisa, era avaliar essa experiência. A gente verificou que, pelo ônibus elétrico não emitir qualquer tipo de ruído e ele ter ali alguns gadgets, como uma porta USB, um ar-condicionado mais robusto, as pessoas esperavam, muitas vezes, passar ali um ônibus a diesel e não embarcá-lo, certo, para tomar o elétrico na sequência, esperando mais 10 ou 15 minutos, porque, inclusive, a nível isso até global, tá? É tido até como essa modernização do transporte público pela eletrificação como uma forma de você trazer de volta pessoas para o transporte público. sim. E você vai oferecer algo de maior qualidade. Realmente, né, um ônibus a diesel, né, ali, né, pela trepidação, né, pelo volume daquele motor, ele perturba ali aquela experiência, né? Sim, com certeza. E a jornada daquela pessoa, seja indo para o trabalho ou voltando dele ou para qualquer outro compromisso, ela é insalubre, ela é desagradável. Sim. Eu imagino, porque hoje a gente tem uma população de pessoas que não têm acesso à renda e que fazem uso do transporte público especificamente devido ao custo reduzido e que ainda hoje acabam, às vezes, gastando mais do que poderiam para poder pegar um Uber, para poder pegar uma mobilidade um pouco mais confortável e acabam deixando de executar outras coisas nas esferas das vidas delas exatamente para suprir um conforto um pouco maior. Então, como você disse, cara, a gente precisa dessa renovação de frota urgentemente, precisa talvez desses ônibus elétricos de uma forma um pouco mais rápida para trazer de volta esse público pro domínio público também, né? Basicamente, né, Tina, nesse sentido, hoje, como atuação nas empresas,
A maior parte do nosso direcionamento de projetos é para a eletrificação desses modais. Sobretudo aí a gente olhando essa questão dos ônibus. Porque se a gente fizer, né, a transição colocando mais veículos elétricos, a gente reproduz a lógica também do congestionamento, do engarrafamento. Olhar o transporte público, né, com essa modernização tecnológica é uma forma, né, de você também melhorar a mobilidade urbana, né? Então a gente vê que se a gente tiver ampliação de linhas, melhoria, né, dessa tecnologia, maior conforto para o passageiro, a gente reconhece que, sem dúvida alguma, você pode ter um olhar da população muito melhor, né, e abrangente sobre isso. E o que a gente tem visto, né, esse caminho da modernização do transporte via ônibus elétrico, sem dúvida alguma, se tornou um objeto, né, de ampliação do capital político. Certo. Então, gestores públicos, né, independente, né, da origem partidária ou orientação, que possa ser ideológica, ou veem como esse artefato, né, do ônibus elétrico como uma forma de alavancagem, porque ele captura a percepção da população de melhoria. Legal. Faz todo sentido. E outra coisa, a gente estava falando sobre outras fontes energéticas, a gente falou de biocombustível também. Como funcionaria esse contexto híbrido? Porque eu entendo que o híbrido hoje, ele existe, ele faz bastante sentido, inclusive, para o mercado brasileiro, para que você tenha a possibilidade da combustão adicionalmente à eletrificada, mas num contexto de transição, você acha que é o híbrido que vai participar efusivamente dessa transição, ou a gente vai devagarinho eletrificando? Eu acho que eles se complementam. Tá. Por exemplo, a gente está vendo um apetite muito grande para veículos leves da hibridização. Então a gente está vendo seja um crescimento do híbrido flex no Brasil. Legal. Até em linhas gerais, né, Tina, acho que é legal a gente trazer para o público, né, que o veículo híbrido nada mais é do que um veículo que conjuga duas fontes energéticas diferentes de propulsão. Então, no caso do automotivo, que a gente discute, dessa questão da mobilidade, a gente tem um motor a combustão, que já pavimenta os nossos automóveis, mais um motor elétrico, sendo o motor a combustão suprido ali por combustíveis líquidos e o elétrico por uma energia de bateria. Só que aí, quando a gente olha, né, no caso do híbrido, ele tem esses dois, e que para um determinado público, ele é uma questão de segurança, porque ele não só fica dependente do elétrico, dessa questão da infra, mas também já tem um veículo mais eficiente. Certo. Ou seja, ele vai fazer mais quilômetros por litro. Autonomia, perfeito. Agora, eu enxergo que existe também um apetite grande para essa eletrificação pura. No caso dos ônibus, né, a gente está vendo, né, que é uma rota promissora. Então, eu não acredito que é somente uma única resposta tecnológica, mas sim esse mix. E é o que a gente está vendo no país hoje. A gente está vendo um crescimento enorme, seja das vendas desses 250 mil eletrificados, cerca de 50 mil são elétricos puros, ou seja, só a bateria e tração elétrica dedicada. Outros 50 mil são híbridos plug-in, que você ainda consegue fazer um abastecimento via rede elétrica. Certo. E o restante disso são híbridos desse tipo flex ou outros. Eu acredito enormemente nessa solução do híbrido flex. Eu iria até mais longe, particularmente, num desenvolvimento de um híbrido a etanol, que eu acho que aí seria uma otimização tanto do motor aí a combustão, para olhar mesmo o biocombustível dedicado, né, como uma solução e resposta, né, para essa mobilidade mais de baixa emissão. Eu não sou muito determinista de achar que é uma ou outra solução vencedora, sobretudo, como você disse, né, no caso brasileiro, que a gente tem um país continental, extremamente amplo, né, de múltiplas regiões, diferenças, demandas de mobilidade diferente. Então, eu vejo muito desse olhar da melhor aplicação dessa tecnologia verde para o melhor contexto, segundo critérios, né, técnicos, econômicos e sustentáveis também, né? Legal.
E com relação a descarte de resíduos, eu ouço muito falar que o descarte de alguns resíduos nessa produção de energia limpa acaba sendo suja, né? E isso é um mito? A que grau isso realmente ocorre? Eu acho que o grande ponto alto dessa discussão do descarte, reciclagem, é das baterias, porque existe, né, todo um conjunto, né, de terras raras para você fabricá-las. Inclusive, a gente está vendo, né, hoje toda uma mudança das químicas das células, né? Anteriormente, né, a gente viu, né, nos últimos anos uma grande aplicação das químicas NMC, né, que é níquel, manganês, cobalto, porque ela é uma química muito equilibrada. Ela tem um equilíbrio de segurança, de densidade energética, de custo. Certo. Só que ela passa a ser descontinuada, por exemplo, por uma química que ela não tem uma densidade energética tão poderosa, que é a LFP, que é lítio ferro fosfato. Só que, com isso, você rompe a dependência, por exemplo, do cobalto, que mais de 80% da reserva do cobalto hoje no mundo está na República Democrática do Congo, que tem toda uma controvérsia, né, de aplicação da mão de obra ali envolvida, trabalho infantil, que mostra, né, até uma mudança até das aplicações das baterias. O que a gente vê hoje é a bateria, ela é um ativo extremamente valioso do veículo, ela chega a valer cerca de 50% ou até mais, até 60% do valor do veículo. E ela não vai ser um alvo, já, sem dúvida alguma, um alvo de descarte imediato, depois que ela não for mais adequada para aplicação veicular, né? Então, a gente tem uma bateria que teve lá, né, sua vida útil, né, depletada, então a gente chegou, por exemplo, até 80% dela, o que seria um momento, talvez, de fazer a troca. Certo. Isso, depois eu vou entrar nessa questão, né? Essa degradação, ela varia de acordo com o comportamento de uso e fatores de temperatura e outros. Mas quando a gente desembarca ela, a gente vê, primeiro, uma aplicação de segunda vida, que é você aplicar essa bateria como um buffer, né, um energy storage, num estabelecimento comercial, num hospital, numa construtora. Aqui, por exemplo, poderia ter, né, Bacana. como um backup. Certo. Você pode fazer, inclusive, a remanufatura, ou seja, você consegue fazer um reaproveitamento para outra solução, você consegue fazer essa refabricação, né? Você consegue fazer o conserto, né, dessas células danificadas. Que legal. Que aí depois você vai para a reciclagem, né, que seria o ato de você extrair dela essas terras raras, né? E aí também procurar, né, fazer o descarte do que sobrar, né, dessa consistência, o descarte mais adequado possível. Mas isso a gente está falando de uma janela temporal que você rompeu, né? Uma primeira vida no veículo, uma segunda vida em alguma aplicação, uma terceira talvez. Entendi. Ao longo dos anos, né? A nível de disposição hoje não seria tanto. Pelo menos hoje ainda. Sim, e tem muitas empresas até no Brasil que estão se posicionando para atuar nessa cadeia de reciclagem, de segunda vida, né? Bacana. Tem muitas empresas que estão, inclusive, trazendo as baterias para cá e já olhando esse próximo passo. Com certeza. Pô, e assim, eu entendo que tudo isso que a gente está falando, ele vai em convergência a evitar situações como as que a gente tem visto de mudança de efeito climático, de tudo que tem ocorrido. Eu queria pedir para você, para que você dissesse alguma coisa com relação a como você lida pessoalmente com todas essas concepções que você acaba absorvendo durante o seu trabalho e na sua vida a aplicabilidade delas. Assim, faz de você uma pessoa mais consciente trabalhar com toda essa questão da energia limpa, da responsabilidade que você, enquanto cidadão, e as pessoas, enquanto seres humanos, têm que ter? Isso muda você também por trabalhar? Olha, Tina, pegando nessa questão dos eventos extremos, eu acredito que está crescendo a conscientização e, infelizmente, da pior forma possível, que é pela
pelo sofrimento, né? Pela dor de você visualizar esses eventos extremos. Porque qual que é um dos grandes impactos das mudanças climáticas, né? Não é somente o aquecimento global, né? Quando a gente vê, né, uma manobra ali, né, de mudança da temperatura, né, que vai impactar, sim, o agro, regiões, derretimento de geleiras, mas a gente vê isso concreto para o cidadão com esses eventos extremos. Entendi. Então, se tem um pico de calor, ele vai ser intenso. Um pico de frio, ele vai ser rigoroso. Uma chuva, ela vem de forma torrencial. É isso que as pessoas estão começando a enxergar, que sem dúvida alguma, né, a gente olha por diversos relatórios, né, todo um embasamento científico por trás, que isso não é um elemento exógeno a nós. Não, a gente está contribuindo, a gente tem um papel nisso, porque a gente tem uma dinâmica de consumo, de uso, né, do solo, da região, no geral da terra em si, muito grande, né? Certo. Cara, do ponto de vista pessoal, eu falo para ti que eu acho que, assim, eu sigo muito essa visão até um pouco de propósito, assim, que eu também reconheço, né, que eu preciso ter isso, né, como também meu ganha-pão, no sentido de me remunerar, de conseguir ter uma boa vivência com isso. Legal. E eu olho, né, como também, assim, uma ideia de trabalhar, né, esses projetos estruturantes, como esse plano nacional, outros olhares de orientação de política pública, como forma de atacar. E eu vejo, né, que isso acaba mudando muito a gente, assim, né, seja num hábito de descarte dentro da casa dos resíduos, você acaba, né, fazendo ali algum tipo de separação, se acaba orientando, né, aos seus vizinhos, ao seu ecossistema, porque eu acredito também, Tina, muito do poder local. Assim. Sim. Tipo, A influência, né? eu desconfio muito de falas, né, de pessoas que falam, pô, vou mudar o mundo. Assim. Certo. Eu não acredito, porque eu olho que primeiro, poxa, você muda, sei lá, sua casa. Você muda teu guarda-roupa, cara. Primeiro você muda o pequeno, assim. Isso. Para depois ir escalando. Então, eu sempre tenho um olhar reticente, assim, dessas visões salvadoras, né? Porque o que a gente vê hoje, né? Essa questão climática é um problema complexo, né? E não tem uma resolução fácil. Não tem. E ela é custosa. Ou Sim. do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista egocêntrico, que precisa ser mudado. Então, a mudança, ela dói, a mudança, ela precisa ocorrer muitas vezes. Então, qualquer mudança que a gente tenha que fazer, todo mundo tem que estar ciente de que vai doer para algum lado. E é um nó, né? Porque aí é que a gente começa a ver, né, as assimetrias, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente olha o caso brasileiro, até do que você comentou, né, dessa desigualdade, enfim, a gente tem potencialmente uma pegada de emissões muito aquém. Agora, você olha o padrão de consumo, por exemplo, norte-americano, se a gente reproduzisse ele para o contexto europeu, para todos os lados do mundo, seria uma catástrofe. Eu imagino. Porque aquele modo de consumo, ele é insustentável do ponto de vista de produção e sustentabilidade do planeta. Né? Então, tem uma questão muito difícil de ser olhada, né, dessa questão da consciência, porque quando a gente olha, né, essa questão do desenvolvimento sustentável, que ela vem lá nos anos 70, ela, do ponto de vista, acho que mais retórico, ela é belíssima, porque a gente fala, né, olha, a gente usa os recursos hoje, preconizando a utilização desses recursos para gerações futuras. Uhum. Isso não acontece. Quando a gente olha a história da humanidade, a gente usou no limite os nossos recursos de acordo com o estado da arte e da técnica daquele momento. De fato. Então, na primeira Revolução Industrial, segunda, os anos do século XX, a gente se apropriou
de todo o mais possível dos recursos de acordo com a nossa tecnologia da época. O que a gente coloca em marcha hoje é alternativas, outras formas, né, que a gente possa ter de utilização desses recursos para mitigar, contornar, trazer soluções diferenciadas, porque o discurso, né, foi muito belo, né, mas na prática não é o que acontece, né, de fato. Então, esse campo das tecnologias verdes, ele vem nesse sentido para tratar com artefatos alternativos, formas de contorno a isso. Formas de contorno. Bacana. Cara, preciso dizer para você que, apesar de eu particularmente ter muitas outras perguntas, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio já. Você falou com uma maestria que poucas vezes eu vi, provavelmente verei aqui. Então, muito obrigado por tudo que você falou até o momento, porque eu ainda quero algumas considerações finais. Se você puder, faça considerações finais com relação a você, agradecimentos, fique literalmente à vontade. Se quiser falar diretamente para o público, pode falar aqui com eles, que eles estão todos ouvidos. Legal, Tina. Olha, de fato, uma pena que chega ao fim, mas sem dúvida a gente pode pensar aí no futuro partes 2 e outras continuidades, Com certeza, né? Mas sem dúvida alguma, eu acho que essa é a ideia, né, Tina? Acho que assim, reforçando muito do papel aqui, né, do iPod, né, de pavimentar esses entendimentos robustos, né, desses conhecimentos estruturados, né, que tenha, né, essa visão dos especialistas, que como dito, né, eu acredito muito no poder dessas alternativas de acesso ao conhecimento, né, para além dos livros, para além da metodologia, por assim dizer, formal, né, para além da sala de aula, eu acredito fortemente que esses caminhos como podcasts, programas virtuais, de forma geral, são poderosos, e eu fico muito feliz de ver iniciativas robustas, porque acho que talvez o grande ponto de preocupação que eu vi nesses últimos tempos, né, eram iniciativas mais no sentido propagandistas, né, mais populistas, e é muito legal a gente discutir aqui, trazer com bastante relevância, com critério, né, os temas, porque é um quebra-cabeça, né, que vai se montando e que realmente orienta, né. Eu vejo muito, né, acho que assim, né, a geração Z, né, que já olha para essas outras formas de aprendizado, né. Sim. E aí é que entra também, né, eu acho que uma grande crítica, né, aos modelos tradicionais de ensino que talvez não estão dando o devido olhar, né, para uma potencial reformulação, mudança, pois a metodologia empregada, ela potencialmente já não é mais suficiente ou adequada, e tem que ter esse olhar, assim, né, de que mudança a gente está falando, né? Uma geração que nasce, né, cativamente conectada, com um amplo conhecimento de plataformas digitais, né, uma sabedoria, uma facilidade tremenda, que eu vejo assim, né, que essa geração ela tem, né, por até vocação de já navegar nesses instrumentos, Sim. acabar aprendendo e bebendo dos conhecimentos que ali estão nele. E por que não pavimentá-los então com bom conhecimento, né? Para além, né, não querendo aqui defender de forma alguma a quebra do modelo tradicional, né, mas que ele possa ser reparametrizado, né? Então, eu vejo muito como essas alternativas, né, tecnológicas, como vetores também para essa formação de conhecimento, né? Então, fecho aqui e também, poxa, agradeço enormemente a possibilidade, o bate-papo, foi um prazer enorme estar aqui. O prazer foi todo meu e, sinceramente, com essa conclusão maravilhosa, eu vou encerrar dizendo que tudo isso que ele disse é um conceito tão antigo que a gente já via lá na Paideia, a gente já estava falando de educação infantil nos clássicos gregos, sabe? E ouvir você falar isso no século XXI, em 2024, fala para mim que a gente, enquanto humanidade, a gente ainda segue uma linha de desenvolvimento e evolução muito semelhante. E que, com certeza, tudo que você falou com a questão de adaptação para as novas gerações, elas precisam ter um olhar mais carinhoso.
Então, cara, obrigado. Conclusão maravilhosa. É um prazerzaço ter tido você aqui. Espero que você volte sim, parte 2, parte 3, parte 4. Então, galera, deleitem-se com esse episódio. Ouçam a proficiência de fala, a proficiência de tecnologia, inovação, mobilidade que ele trouxe aqui para vocês. Isso realmente tem um valor agregado absurdo e vai fazer de vocês pessoas melhores, da sociedade um lugar melhor. E é assim que a gente vai seguindo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado aí pela participação. Tamo junto. Obrigado, Legal. gente. Até breve. Tchau, tchau.